Gênesis 1, de 1 a 19. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Vamos orar. Senhor, mais uma vez suplicamos a Tua bênção e a Tua direção sobre a nossa vida, para estudarmos a Tua palavra, ó Deus, e para que o Senhor nos livre de todo engano. Ajude-nos, ó Deus, para que estes estudos fortaleçam nossa fé e nos ajudem, ó Deus, a ter, ó Pai, o coração mais agradecido ao Senhor e mais convicto de que nada é impossível para Ti. Muito pelo contrário, o Senhor que chamou este mundo à existência pode fazer absolutamente tudo. Que esta fé, ó Deus, cheia de convicção, que esta fé, ó Deus, que realmente emana do coração e do trono do Senhor para a nossa vida pela ação do Teu Espírito, possa realmente moldar a nossa maneira de viver e de encarar todas as circunstâncias da vida. Que Gênesis nos ajude, ó Deus, a conhecer um pouco mais do Teu poder criador e sustentador. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando um livro que foi dado por Deus a Moisés, por inspiração, que nós chamamos de inspiração orgânica. Deus inspirou no coração de Moisés para que escrevesse o relato, o único relato realmente confiável a respeito da origem da vida, porque é o relato feito pelo próprio Criador e é o relato registrado por Moisés. O texto que nós lemos é um texto de narrativa histórica, portanto nós não estamos lendo uma fábula, nem uma crônica, nós estamos lendo história. Não um ponto de vista da história, não uma interpretação da história, mas a história real como ela aconteceu. Além disso, nós temos que lembrar que esse texto foi escrito para fortalecer a fé dos hebreus que estavam voltando do Egito durante uma peregrinação pelo deserto e voltando para a sua terra depois de mais de 300 anos escravos.
E nesses 300 anos eles foram profundamente influenciados pelo pensamento dos egípcios, pelas religiões diversas deles, pelo politeísmo deles, pela adoração que eles faziam a múltiplos deuses. E agora era a hora deste povo novamente ter na mente deles, encalacrado, com convicção, a fé num único Deus, vivo e verdadeiro, que criou todas as coisas e que as sustenta. Nós estudamos que o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, eles não trazem nenhuma informação secreta, sigilosa, decodificada, demonstrando que houve criações anteriores ou dois princípios, nada disso. Nós estamos numa literatura judaica e os judeus gostavam muito de textos com estruturas que sempre funcionavam num sentido de expansão do sentido da interpretação dos fatos. E Deus revelou toda a verdade de Deus, ela é apresentada desta maneira. Quando nós pensamos no Evangelho, por exemplo, nós lemos lá em Gênesis o Senhor fazendo uma promessa para Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o Evangelho. E ao longo de toda a Bíblia o Senhor vai abrindo esta informação e vai acrescentando novos itens, até que você tenha o próprio Filho de Deus que proclama a mensagem do Evangelho. A Bíblia toda é assim, e Gênesis já começa assim. O primeiro versículo diz tudo: no princípio criou Deus o céu e a terra. O versículo 2 vai esmiuçar isso e vai acrescentar informações a isso. Bom, Deus criou, mas o que Ele criou foi a fórmula primária de tudo que existe, a matéria. E dentro da matéria Ele criou tipos diferentes, né? E aí nós temos a água, nós temos a escuridão, e no versículo 3 nós vamos ter Deus criando a luz. E então não há uma divergência dentro desses textos, nem uma lacuna, nem um intervalo. O que nós temos de um texto para outro é tão somente esse movimento que existe em toda a Bíblia, que é o movimento de ir expandindo a revelação. É isso que vai acontecendo. Se nós lermos agora no capítulo 2, nós vamos ver a criação do homem. Mas se você ler o capítulo 1, no final do capítulo 1, no 6º dia, também tem a criação do homem. Só que o capítulo 2 vai expandir o que é dito nos últimos versículos do capítulo 1. E aí nós vamos ter uma expansão que vai nos ensinar um pouco mais sobre como foi essa criação. E então Gênesis funciona dessa maneira. Ele sempre vai dando uma informação aqui, um pouco mais densa, como suco concentrado, e depois vai sendo acrescentado mais informações e a revelação vai expandindo. Os judeus gostavam de ler assim. Até as próprias poesias dos judeus funcionavam desta maneira, na literatura deles. Além disso, há um outro modelo. Eles gostavam muito de estruturas que fizessem algum tipo de sentido, para que na hora que a pessoa lesse, o entendimento já viesse organizado. Então, quando nós olhamos, agora é hora de falar sobre isso, quando nós olhamos os 3 primeiros dias da criação, e nós vamos começar a ver isso hoje já, nos 3 primeiros dias da criação, você vê Deus criando o mundo. E depois, quando você pega o 4º, o 5º e o 6º, você vê Deus povoando esse mundo. Você vê que é uma divisão bem clara. Alguns até chegam a sustentar que necessariamente a ordem pode nem ter sido essa, mas essa foi a maneira como foi escrito para que o judeu lesse e entendesse dentro do jeito dele entender as coisas. Não há problema quanto a isso. Essa descrição organizada, ela não fere a veracidade, porque não fere de maneira nenhuma o fato de que quem criou foi Deus. É uma maneira mais organizada. O pessoal brinca muito com sermão de presbiteriano, porque sermão de presbiteriano tem 3 pontinhos. Não necessariamente, às vezes tem 2, às vezes tem 4. Domingo eu preguei um que tinha 4, mas cabia mais uns 3 ou 4 pontos ali, mas eu acabei encerrando depois do horário. Mas normalmente a maneira como nós gostamos de estruturar as coisas são assim. Por que é assim? Bom, porque é uma tese de que para você provar algo, você precisa ter pelo menos 3 argumentos para você provar uma tese.
pelo menos 3 bons argumentos. E então criou-se essa metodologia de pregar, que você usa pelo menos 3 pontos, né? Tem texto que tem mais, tem texto que tem menos, e aí o pregador ele tem que ser maleável para entender que ele não tem que forçar o texto também para dar 3 ou para dar 4, 5 e alguma coisa assim. Mas o fato é que nós gostamos de estruturas também. Então, nós estamos tão adaptados com isso que quando alguém vem e prega sem ponto, aí o pessoal pergunta: viu, o senhor conseguiu pegar os pontos do sermão? Não, não teve ponto. É que a gente está acostumado com isso, né? Então, os hebreus também estavam acostumados com um modelo de literatura. E é esse modelo dividido em estruturas. Gênesis inteiro está dividido em estruturas. Mais para frente a gente vai começar a perceber isso. Mas você tem os toledotes, que são chamados, que são as gerações. A estrutura principal de Gênesis são os toledotes. São gerações ou criações. E Deus vai mostrando isso, e cada grupo de capítulos de Gênesis é um toledote. É a criação, depois é a genealogia de Adão, é a geração dos filhos de Deus, a geração dos filhos dos homens, e vai sempre, a palavra geração, esta palavra que nós usamos para criar essa estrutura, e o toledote, esta palavra dá início a vários trechos do livro de Gênesis. Esta é a geração de, é um toledote, ok? Então, os judeus gostavam muito dessa estrutura, os hebreus liam assim, entendiam assim, e quando a gente vai ler, a gente precisa captar essas estruturas, senão a gente não consegue extrair o máximo do texto. Então, pensando nisso, nós estamos lendo o relato agora dos 6 dias, e nesse relato nós precisamos entender que você tem estruturas. Você tem, primeiro, um movimento de abertura na revelação, para que ela fique cada vez mais ampla, e isso vai de Gênesis a Apocalipse, e você tem também um movimento aqui de agrupamento de criações, para que elas fiquem organizadas. Você tem na primeira parte Deus criando o mundo e todas as partes deste mundo, e na segunda parte dos dias você tem Deus criando aquilo que povoa, enchendo, povoando este mundo. Então vamos lá. Nós fizemos essa ligação do versículo 2 para o versículo 3 nas 2 últimas semanas, mostrando que Deus começa a criar a luz a partir do versículo 2, porque no versículo 2 aparece as trevas. De onde as trevas vieram? Elas também foram criadas, não existia nada antes. Lembra, Deus está criando ex nihilo, Deus está criando do nada. Se há a face do abismo, se há trevas, significa que elas vieram de algum lugar. Quem as fez? O próprio Deus, para que ele criasse então no primeiro dia também a luz. Então, sempre que eu for ler esse relato, eu preciso considerar que o versículo 2 eu já estou tratando do primeiro dia, tá bom? Então, quando eu olho para o primeiro dia, eu tenho Deus criando a luz. Ele diz: haja luz e houve luz. E daí a declaração de qualidade. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então há uma fórmula específica aí de Deus criar, que vai aparecer também em todos os dias da criação. A forma específica é: em todos os dias da criação, Deus vai começar, e disse, ou o texto vai começar, e disse Deus, né? Depois a outra palavrinha chave é haja. Haja aí é um verbo hebraico chamado, que a gente diz bará, né? No hebraico bará. Bará significa criar, mas não é criar como a confeiteira cria um bolo usando ingredientes. Bará é chamar do nada, é criar do nada, é trazer à existência uma coisa que não existe sem usar nenhum tipo de matéria-prima. O único que usou esse verbo até hoje na história da humanidade e na história de todo o universo foi só Deus. Este é um verbo que só cabe dentro do vocabulário de Deus. Fala, Josias. Ok. Aí, eu vou falar sobre isso agora. Aparecem os luzeiros. Isso.
Eu já vou falar sobre isso, né? Então, só deixa eu completar essa questão da estrutura que eu já vou entrar aí, ok? A declaração, depois uma declaração qualitativa, que viu Deus que era bom, e depois você tem um limite de tempo para aquele estágio da criação, tarde, manhã, o primeiro dia. Então todos os dias vão seguir essa estrutura, né? Disse Deus, ou seja, quem está criando? Deus. Haja significa, estou trazendo a existência do nada. Viu que era bom, qualificou, o que eu fiz ficou muito bom. Encerrei o dia, tarde, manhã, no segundo, no terceiro dia. Ou seja, o que ele está fazendo? Novamente você tem Moisés criando uma estrutura lógica para que o judeu lesse e tivesse uma organização na mente dele. Aí, quando nós lemos isso, quando nós pensamos nisso, nós já vamos nos deparar com essa dificuldade aí, quando você vai encontrar lá no versículo 4, no quarto dia, deixa eu ver se é o quarto dia. E disse Deus, versículo 14, né, 4. Disse Deus, versículo 14, haja luzeiros no firmamento. Bom, o que significa isso? Da mesma maneira que lá no versículo 2, Deus criou terra e Eretz, e depois você tem Deus fazendo um ajuntamento das águas que estavam sobre todo o firmamento, debaixo do firmamento, e para que aparecesse a porção seca, para que aparecesse o planeta Terra, os continentes que nós conhecemos, da mesma maneira que você tem terra lá no versículo 2, mas a porção seca só vai aparecer lá na frente, no terceiro dia da criação, da mesma maneira é a questão dos luzeiros. Deus criou a luz essencial. Deus criou a luz, não a luz que emana de um objeto. Deus criou a luz, não o objeto que gera, ou que é o que governa a luz aqui dentro dessa estrutura. Então, o que está sendo criado aqui é isso que reflete, que faz com que eu enxergue vocês. Hoje eu dependo de uma lâmpada, eu dependo no dia eu dependo do sol, mas naquele primeiro dia da criação, quando Deus criou a luz era como será a luz lá na eternidade. Porque quando chegar o último e terrível dia do Senhor, Apocalipse diz também que o sol se escurecerá, a lua não dará mais brilho, obviamente sem sol não tem luz na lua. E quando retrata, lá no capítulo, a partir do capítulo 21, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que retratam o novo céu e a nova terra, a luz não vem mais, nem de sol, nem de lua. A luz vem direto de Deus, de Cristo. Então é uma luz não detida, não contida dentro de um objeto, dentro de um sistema, como nós temos aqui no sistema solar. Não, a luz, eu não sei como entender isso, foge a nossa capacidade de entender como que é isso, porque nossa mente é cartesiana, tudo para a gente tem que estar encapsulado dentro de algum lugar, né? Então a luz está lá dentro da lâmpada, né? Mas não está, é energia, está dentro de um reator, mas a energia não está no reator, ela está vindo de outro lugar, e a gente está sempre tentando encapsular as coisas. A luz está no sol. Então isso daí é um movimento criador de Deus, do mesmo jeito que nós falamos da terra, o mesmo jeito que nós falamos da partícula mais abundante do universo, da molécula mais abundante do universo, que é a água, mas aí você ainda não tinha ajuntamento de águas no 2, é o mesmo que acontece com a luz. Então, lá no versículo 2, por isso que ele é muito importante. No versículo 2 você tem trevas, você tem água, mas você não tem mar nem rio no versículo 2. Você tem água solta. E a gente vai observar, só pegar na leitura aqui, vocês vão ver que o Senhor chega um momento que Ele faz com que as águas, elas se ajuntem. Primeiro elas se separem, acima do firmamento e abaixo do firmamento, no terceiro dia. Depois, no quarto dia, Ele faz com que as águas que estão debaixo do firmamento se ajuntem. Opa, então como que era isso então? Você consegue imaginar?
existia água, mas a água ela estava solta. As moléculas de água estavam, sei lá, flutuando por aí. E aí ele faz com que elas se ajuntem. E aí nesse ajuntamento é que vai aparecer a porção seca, que até então estava completamente escondida. Só havia água aqui, a água acima do firmamento e a água abaixo do firmamento, e não tinha lugar para pisar. Então é um movimento de criação, e ao mesmo tempo é um movimento de criação essencial e depois uma criação delimitada. Primeiro Deus cria a coisa, vamos colocar entre aspas. Depois ele encapsula ela em algum lugar, ele coloca ela no seu devido limite. E assim foi, tanto com as trevas que estavam sobre toda a terra, aí veio a luz, e aí Deus faz separação entre luz e trevas, sem que a luz estivesse emanando de nenhum outro lugar a não ser do próprio Deus Criador. Eu só encontro uma fonte para a luz aqui em Gênesis, antes do versículo 14, o próprio Deus, né? Aí ele vai pegar essa água sobre a qual o Espírito de Deus pairava, e ele vai jogar um tanto para cima e um tanto para baixo. Depois ele junta essa água, depois ele faz aparecer a parte da terra, depois ele pega essa luz e põe lá no sol, e obviamente nas outras estrelas. Mas você tem um movimento de Deus criando as coisas essenciais, como no versículo 1 você tem ele criando o tempo, você tem ele criando o espaço, e você tem ele criando a matéria. No versículo 2 você já encontra, dentro da matéria você já encontra as moléculas, porque você acha a água. No versículo 3 você encontra a luz, aliás, no versículos 2, caminhando para o 3, você vai achar a criação da luz, e daí você caminha já para o terceiro dia, que daí você já vai encontrar firmamento, separação nessas águas que estão simplesmente aí, água essencial, luz essencial, mas não contida em lugar algum, tá bom? Então, basicamente é isso aí que a gente pode dizer sobre o que está aí por enquanto, tá? Então, no primeiro dia, ou seja, no verso 1 nós vimos uma atividade criadora de Deus de forma completa, descrita na narrativa. No versículo 2, esta forma completa se expandiu um pouco mais. A coisa que foi criada no versículo 3, no primeiro dia, é descrita por um verbo hebraico chamado, por um substantivo hebraico chamado or. Or significa um contraste direto à ausência de luz, que é trevas. Esta criação não será o luzeiro. Por quê? A palavra que aparece como luzeiro lá no capítulo 14 é uma outra palavra hebraica que não tem nada a ver com or. A palavra hebraica lá é marot. Lá é luzeiro e aqui é luz. Então nós estamos falando de duas coisas diferentes. Embora o resultado final para nós seja o mesmo, é clarear, é trazer luz, mas são duas palavras, são dois substantivos totalmente diferentes, ok? O primeiro descreve a luz elementar. O primeiro é uma descrição de luz elementar, sem qualquer referência de qual é a sua fonte. A única pista que nós temos é a pista de Apocalipse capítulo 21 e 22, que lá fala que a luz vem direto do trono do Senhor. Então, possivelmente o que eu tenho aqui no versículo 3 é esta mesma luz, que emana direto do próprio Deus. Mas ainda assim, em Gênesis eu não tenho uma descrição qual é a fonte dessa luz. Eu só tenho uma convicção textual de que o que está descrito no versículo 3 como luz, não é o mesmo que está descrito no versículo 14 como luzeiro. Em or é luz essencial, é luz independente de onde ela está vindo, é claridade. Lá no versículo 14, eu tenho um objeto que emite luz. Então eu tenho uma fonte. Essa é a diferença. No versículo 3 eu estou falando sobre a própria claridade. E no versículo 14 eu estou falando sobre uma fonte que gera essa claridade. O interessante, para mostrar o poder de Deus, é que ele é o único que pôde gerar claridade antes que houvesse uma fonte de claridade. Ok? Então, o segundo descreve uma fonte luminosa. O segundo dia, que vai bem na sequência, para a gente não parar,
No segundo dia, disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre águas, as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia, de 6 a 8 de Gênesis 1. Depende da sua Bíblia. Na sua Bíblia você vai ter uma tradução, se a sua Bíblia for aquela mais antiga, revista e corrigida, ao invés de firmamento, a palavra que vai aparecer aí é expansão. Fez Deus expansão. Na nossa, que é revista e atualizada, aparece firmamento. Alguém tem uma Bíblia de outra versão que apareça uma palavra diferente do que essa aí? Porque nós temos algumas versões mais novas e elas estão fazendo outras opções de tradução. Mas basicamente as opções mais comuns é expansão ou firmamento. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a palavra que aparece aí é uma outra palavra hebraica complicada de se falar, é raquiá. Raquiá. Esta palavra ela aparece no Antigo Testamento 17 vezes. E nessas 17 vezes, na maioria das vezes, ela vai aparecer aqui em Gênesis, e depois ela vai cair em desuso. Você tem 2 outros lugares na Bíblia que ela aparece, com exceção de Gênesis. E raquiá está definido aí no verso 8 como céu. Deus chamou raquiá céu, ou seja, Deus chamou o firmamento de céu, ok? No hebraico isso é plural, então algumas Bíblias vai aparecer no plural, céus, e outras vão aparecer no singular. O correto é no plural, céus, porque no hebraico é assim que essa palavra aparece. No versículo 20 nós vamos ter uma explicação disso, né? Você tem uma descrição da criação das aves, e lá diz: voem as aves sobre a terra, ou seja, estão sobre a terra e sob o firmamento, ou seja, debaixo do firmamento dos céus, ok? Literalmente nós poderíamos ler que na face do firmamento existe uma limitação entre esse lugar onde as aves voam e os céus. Por que os céus? Porque se for para começar a fazer classificação do que a gente enxerga, se nós sairmos ali do lado de fora, nós vamos enxergar estrelas, ok? Quantos céus existem até o lugar onde essas estrelas estão? Muitos, muitos. Primeiro eu tenho esse céu aqui, ó, que é essa altura que eu tenho para cima de mim, que eu mal consigo medir, o lugar onde os pássaros voam. Depois eu tenho uma atmosfera, que eu não sei onde é que ela começa e onde é que ela termina, mas eu poderia chamá-la de um outro céu. Depois eu tenho o que está fora dessa atmosfera, eu tenho um universo. E aí, este universo, esse espaço vazio, ele é um espaço vazio até que eu chegue numa outra galáxia. Quando eu chegar numa outra galáxia, eu novamente vou ter uma estrela. Essa estrela vai ter uma órbita em torno dela. Eu vou ter planetas com outras atmosferas. E aí, você tem que passar por essa atmosfera. Você tem outro céu. E depois você tem o espaço entre a atmosfera e o solo. Aí você tem outro céu. Quantos céus existem? É impossível de contar isso, né? E nós não estamos nem falando de regiões celestiais. Estou falando só de céu físico. Ou seja, espaços que foram criados, espaços geográficos. Só estou falando só disso. Então, céus, ok? Simplesmente céus. Então, o que é o firmamento? O firmamento, a expressão que nós usamos, ela é melhor em termos de significado, mas ela é pouco conhecido nosso. Literalmente, o que significa essa palavra firmamento, que é usada em Gênesis? Nós lemos, se você for pegar a raiz firme, você vai dizer assim, ó, isso está mais para um andaime, né? Firmamento, um andaime. É o andaime que Deus colocou para segurar esses céus aí para cima, né? E por incrível que pareça, essa palavra ela faz sentido se você usar dessa maneira.
Uma outra palavra, que é a palavra expansão, que aparece na Revista e Corrigida, ela tem a ver com o quê? Com você ampliar as coisas, com você espalhar, com você redimensionar tudo. No hebraico, a intenção original dessa palavra é isso, é expansão e organização. Então, o que Deus está fazendo aqui? Vamos juntar as duas ideias. Uma é, Deus está escalonando estes céus, colocando um acima do outro e cada um no seu devido lugar. Mas ao fazer isso, Deus também está fazendo o quê? Deus está expandindo o que Ele criou, está colocando limites. Ele está contando, como Isaías capítulo 40 diz, as estrelas nas suas mãos. Ele conhece cada uma delas por nome, foi Ele que colocou cada uma delas onde elas estão. Então, a junção dos dois termos funciona melhor do que um termo ou outro. Quando nós juntamos tanto o firmamento quanto a expansão, para nós fica melhor. É Deus colocando o quê? Deus colocando limites sobre todos esses espaços que existem aí para cima. E é interessante que daí eu vou ter algo bem legal. Eu tenho o firmamento, que é esse espaço primeiro que eu tenho aqui, e Deus deixou águas acima do firmamento. Firmamento é esse raquiá que está entre o último fio de cabelo da minha cabeça e as nuvens. É o firmamento. Nesse espaço os pássaros voam. Nesse espaço existem um trânsito para que eu possa voar com os nossos aviões. Esse espaço vazio é um espaço para que o ser humano inclusive consiga trabalhar com ele, tá? Agora, no limite dele você tem uma camada debaixo da qual você tem uma pressão gravitacional fortíssima, e tanto para sair dessa camada quanto para entrar nessa camada, você tem uma verdadeira crise, né, em termos de ciência, porque tudo que passa e tudo que desce queima nessa atmosfera. É um campo eletromagnético, é um campo de atração. Então, essa cápsula, vamos dizer assim, que nos segura aqui, ela foi estabelecida por Deus aqui na criação do firmamento. Ele tanto está colocando limites, quanto ele está também expandindo a sua obra. E aí, colocando águas acima no firmamento, significa o quê? Significa que eu tenho um lugar de onde vem a chuva. Então ele está criando, você não vai achar em nenhum dia da criação a criação da nuvem nem da chuva, mas ele está aqui, está junto aqui com a criação do firmamento, quando Deus deixa águas acima do firmamento. Mas daí eu tenho que pensar de forma mais ampla. Ou seja, existe água em outro lugar? Tem que existir. Deus jogou parte das águas para cima do firmamento e parte para baixo. Então não são só as nuvens. Então, a grande pergunta, né? Existe molécula de água? Exato. Não, eu estou pensando fora da atmosfera terrestre. Existe água? Existe. Deus mandou água aí para cima. Deus mandou. Nesse dia ele estava criando tudo. Ele não tinha criado nem os luzeiros ainda, mas ele já mandou água para cima. Ele colocou águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Então, a grande pergunta: existe água em outro lugar no universo? Ou em outra galáxia que não seja nossa? É óbvio que existe. A Bíblia está dizendo que existe, porque Deus colocou para cima do firmamento e para baixo. Ok. Vamos lá, só continuando aqui essa ideia. Vejam só, um resumo de Raquiá é dado nas seguintes observações. Primeiro, ele está no meio das águas, versículo 6. Ele separa as águas de cima das águas de baixo. Ele é chamado de céus. Ele tem luzeiros. No firmamento foi o lugar onde os luzeiros foram colocados. Olha lá o versículo 17, que esse a gente ainda não leu aqui agora. E os colocou no firmamento dos céus. Então, até onde vão esses céus? Até onde existir uma estrela, e aí, segundo as medições dos nossos telescópios, há milhões de anos-luz de distância. Ou seja, se eu conseguisse viajar na velocidade da luz,
Eu levaria milhões de anos para chegar aonde estão estas estrelas. E não são as mais distantes, né? São as mais próximas. Ainda assim, estes lugares são chamados de céus ou firmamento, tá? Então, quando Deus está criando o firmamento, Ele está criando, na realidade, o palco onde Ele vai colocar as suas estrelas, né? Então, quando eu penso em firmamento, em expansão, ou na junção dessas duas palavras, eu estou imaginando isso. Eu estou imaginando Deus construindo um varal, onde Ele vai manter acima e na distância que Ele quiser todas as coisas que Ele vai criar. Ele está organizando no espaço suas coisas. Quem mais poderia fazer isso? Quem poderia pegar uma esfera com o peso de um planeta e fazer ficar flutuando em algum lugar por aí? Só Deus. Só Deus pode. Sobre o que se sustenta um planeta? Se isso tudo do lado de fora é um tremendo vácuo, o que mantém um planeta no lugar onde ele está? Quando a gente fala o que mantém o ser humano com o pé grudado na Terra, tudo bem. Eu tenho um planeta, dentro desse planeta tem um núcleo de ferro derretido, que gira a uma altíssima velocidade e gera uma atração magnética. O nosso corpo é formado por uma porção de minerais, e tudo nesse planeta é formado com uma porção de minerais. Então esse núcleo atrai tudo para baixo. Se eu soltar uma chave aqui agora, uma moeda, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair numa aceleração 10 vezes a massa dela, que é a velocidade dessa gravidade que nos atrai para baixo. Então, quando eu estou pensando num ser humano, tudo bem, está tranquilo. Ou quando eu estou pensando em qualquer coisa sobre essa Terra, o que nos mantém aqui? É essa atração. Mas o que mantém o planeta no lugar onde ele está? Se ele está dentro de um vácuo? São as cordas de Deus, né? As cordas invisíveis de Deus. Deus fez o firmamento e organizou todas as coisas e as colocou onde elas estão. Ele fez isso com o poder dele, com a única palavra dele. Qualquer tentativa de atribuir um significado além disso para hackear é uma grande frustração. Tentaram, alguns estudiosos cristãos, alguns cientistas tentaram traduzir hackear como uma atmosfera. O problema que eles tiveram foi exatamente com os versículos 17, depois versículo 20, que você tem Deus criando astros e colocando-os no firmamento. Então você vai ter um problema com essa tradução quando você chegar lá. Quando nós olhamos para o céu, nós enxergamos um espaço, mas esse espaço é composto de várias camadas, vários céus. Quando eu olho para uma estrela, eu estou vendo pelo menos até essa estrela, eu posso calcular sem ver até essa estrela pelo menos uns 4 céus diferentes até lá. Eu imagino esse primeiro espaço aqui, eu imagino a atmosfera, depois eu imagino o limite do sistema solar, depois eu imagino o limite do sistema a qual pertence essa estrela, depois a atmosfera na qual ela está envolvida. Então eu tenho pelo menos, no mínimo, 5 céus até uma outra estrela. Todo esse espaço daqui até lá, a Bíblia chama de firmamento. E aí nós cantamos o hino 22, e o Salmo 19, versículo 1, ele retrata, né? Esse hino é uma parte deste Salmo. O Salmo 19, 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Viu que está no plural? Aqui é uma referência ao firmamento. Tudo que eu enxergo para cima é firmamento, ou você pode chamar de céus. Foi criado por Deus, organização de Deus, para proclamar a sua glória. Ezequiel também menciona, que é a outro lugar da Bíblia onde vai aparecer essa palavra. Ezequiel menciona no capítulo 1 o termo firmamento novamente, hakiah, e lá o profeta descreve na sua visão firmamento como o espaço que existe entre o trono de Deus e os 4 seres viventes. Há um espaço. Então, novamente eu vou ter a ideia do quê? Que entre Deus e os seres criados mais santos, mais dignos, mais poderosos, ainda assim há um limite. Eles têm que manter uma certa
distância do próprio Deus. Isso também, não com esta palavra, mas esta organização aparece lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, e ele vê o Filho de Deus assentado sobre o trono, serafins voavam ao redor do trono, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Por quê? Porque há um limite até para eles que são santos, mantidos em santidade, eles são criados de uma forma extraordinária por Deus, mas ainda assim eles não podem chegar muito perto. Porque não podem nem mostrar o rosto e nem os pés, porque apesar de toda a santidade deles, eles são indignos de estar na presença de Deus. É isso que esse texto mostra. Daí Isaías ficou desesperado, né? Se eles que estão lá no céu são santos, perfeitos, não podem nem ver a Deus e nem mostrar os pés diante de Deus, imagina eu, que habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros, né? Então, ali nessa visão, você tem, na visão de Ezequiel, você tem essa palavra usada para descrever esse espaço entre uma coisa e outra, entre Deus e a sua criação. Então é uma delimitação, é um espaço que está estabelecido para separar. É o mesmo sentido que nós vamos encontrar em Gênesis. Por quê? Por outro lado também, o homem precisa dessa cápsula e desse espaço seguro aqui embaixo, nessa primeira parte, no nosso primeiro céu. Por quê? Porque se eu não tiver esse espaço aqui, guardando o meu oxigênio aqui embaixo, me separando desse vácuo, o céu é um lugar de morte para nós, nesse sentido. O céu acima da atmosfera terrestre é um vácuo, vazio, temperatura é frio absoluto, né? É um gelo absoluto, você congela em segundos. E pior, seu pulmão e tudo dentro de você estoura, porque como é um vazio, a atração pelo oxigênio que existe dentro de cada célula do seu corpo é tão poderosa, que em poucos segundos estoura tudo dentro de você para vazar esse oxigênio para o nada. Então, o firmamento existe para também nos proteger aqui nesse lugar que Deus criou para ser o nosso habitat. Até este ponto não há nenhuma questão de dificuldade sobre esta palavra requiar. Se nós olharmos para a raiz dela, nós vamos aprender alguns outros aspectos desta palavra firmamento. Lá no livro de Jó, capítulo 37, versículo 18, e também no Salmo 136, 6, nós encontramos a raiz dessa palavra, que é requia. Por um lado, ela pode se referir àquilo que é esparramado, é o sentido da raiz, é quando eu esparramo algumas coisas. Ela vai aparecer com esse uso em Jó 37, 18, em Salmos 136, 6 e Isaías 42, 7. Por outro lado, o termo é usado também para descrever o ato de bater os pés. Sabe quando você está sacudindo para tirar a poeira? Este é um outro uso desta palavra requiar. Esse daí não nos ajuda muito, né? É também usado para simbolizar quando você está pisando na cabeça de um inimigo. Então, a palavra, a raiz da palavra, ela não nos ajuda muito. Nesse último sentido que eu citei para vocês, você vai encontrar em Ezequiel capítulo 6, versículo 11, Ezequiel 25, versículo 6, 1 Samuel 22, versículo 43. Assim, o que nós temos é um quadro de Deus como Criador expandindo o céu, esparramando o céu, colocando cuidadosamente os corpos celestes dentro da sua delimitação, dentro de uma cápsula, de uma cúpula, que é o que nós seres humanos chamamos de céu. Olha que céu lindo hoje. Você acorda e vê tudo azulzinho, maravilhoso. Olha que céu lindo. Isso que nós estamos chamando já é firmamento. Mas não só isso. Tudo que está além disso também é firmamento. É esse espaço, esse lugar seguro onde Deus nos colocou aqui e colocou cada um desses atos para que eles não se choquem um com o outro, para que eles não destruam a vida como nós a conhecemos. Ok? Terceiro dia, a partir do versículo 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar só, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Aí
já vai servir de explicação para a questão da luz. Bom, eu tenho água desde o versículo 2 e eu tenho terra desde o versículo 1, do versículo 2. Mas agora, quando eu chego no versículo 10, é que os lugares, que no caso o sol é o luzeiro, vamos dizer, o mar é a cápsula, né? A terra é a caixa onde essa terra que foi criada lá no versículo 2 vai ser colocada. Então, Deus faz essa organização daquilo que lá no versículo 2 está sem forma e vazio. Ou seja, não tem limitação ainda e não tem nada povoando essas criações no versículo 2. Aqui no versículo 10, eu já tenho que Deus vai pegar essa criação primordial, essencial, primerva, e Ele vai delimitá-la e organizá-la. Então, vejam só, eu tenho a porção seca, Deus vai chamar de terra, e a porção do ajuntamento destas águas, dessas moléculas de água que estavam soltas, Deus vai chamar de mares. E viu Deus que isso era bom. Há dois eventos chaves que acontecem no terceiro dia. Nós vamos primeiro ficar na separação, né? Primeiro há este aparecimento de terra seca. E depois você tem a segunda parte da criação do terceiro dia, que é a produção de vegetais, né? Dessa terra vão surgir plantas, nova vida. Lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 9, quando Jonas estava a bordo do navio e foi interrogado pelos marinheiros, ele descreve a Deus, a quem ele adora, como o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas não só ele, a partir dele você encontra vários autores bíblicos e vários personagens bíblicos fazendo essa citação. O Senhor, tu, Senhor, Criador do céu e da terra. Lá em Atos capítulo 4, a igreja se põe em oração, eles começam a oração dizendo: ó tu, soberano Senhor, que fez os céus e que fez a terra e que fez o mar e tudo o que existe lá, tudo que neles se contém, tudo que contém no céu, na terra e no mar. Então, a ideia é que Deus não só fez as coisas, mas Deus também as povoou. Os israelitas, naquele período do deserto, os hebreus, a quem Moisés escreveu, eles estavam muito familiarizados com esse aspecto de identificar uma pessoa por aquilo que ela fazia, né? Então, ao identificar Deus, eles identificam Deus usando aquilo que é obra de Deus. Então, ó tu, Senhor, Criador do céu e da terra. Qual a qualidade primeira que eles dão para Deus? Criador do céu e da terra. Por que isso é importante? Nós não usamos esse tipo de nomenclatura. E talvez o grande problema nos nossos dias hoje, de contestação a respeito da origem da humanidade, seja exatamente porque nós não aprendemos as coisas boas que os judeus tinham a nos ensinar. Uma delas era essa. Porque a repetição ainda é a arma mais poderosa de ensino. Ainda é. Aquilo que eu repito dezenas, centenas, milhares de vezes no ouvido de um meu filho, ou do meu funcionário, ou do meu amigo, vai ficar tão gravado, tão encalacrado lá, que ele não vai discutir esse assunto. Ele não vai. Se nós tivéssemos o hábito de chamar Deus de o Senhor, Criador do céu e da terra, nós não íamos ter que discutir e debater para provar que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, essa metodologia dos judeus, ela é importante. Então, quando eu estou lendo o registro da criação, eu estou lendo, na realidade, um texto que vai explicar por que naquela época já os judeus já se dirigiam a Deus como o Senhor, Criador do céu e da terra. É o mesmo que acontece quando fala Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Por que eles usavam esse tipo de nomenclatura? Para mostrar, o Deus que eu creio é o Deus que fez aquelas coisas poderosas lá da época de Moisés, da época de Isaac, da época de... o Deus que dá filho a quem é estéril. É o Deus que abre o mar vermelho. É assim, essa é a maneira. E nós ficamos aqui no nosso jeitão ocidental, Deus, Jesus, Senhor. E nós não juntamos qualificações, qualidades, feitos poderosos.
Mas nós fazemos isso com outras coisas, né? Interessante que às vezes você vai falar de jogador de futebol, você fala, o fulano de tal, lembra? É aquele lá da Copa de 50, né? É o fulano de tal. Os nomes que nós damos para craque aqui no Brasil, né? Ronaldo, o fenômeno, não sei... Quer dizer, a gente gosta de fazer isso com outras coisas. E funciona, porque ninguém mais esquece. Você pergunta, de qual Ronaldo você está falando? Por quê? Tem vários? Tem milhares, mas tem um que todo mundo sabe quem é. Ou dois, pelo menos, né? Que todo mundo sabe quem é. Então, isso é um detalhe importante. Que eles descreviam Deus como o Criador do céu, da terra e do mar. Ok? E aqui... especialmente nesses versículos 10 e 11, você tem a descrição dessa criação da terra e do mar. Já havia a matéria que o Senhor criou no início, e agora ele está delimitando esta matéria. Não há muito o que discutir aqui. Nós falamos lá no início sobre o significado disso, está apontando para a obra de Cristo, está apontando para aquilo que Cristo faz, né? Quando ele ressuscitou, ele nos deu vida. Quando essa terra aparece, então você tem um lugar que proporciona surgimento de vida, ok? A segunda parte do texto, que é a partir do versículo 11, e disse, produz, isso tudo no terceiro dia, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Aí eu vou encerrar hoje citando uma outra teoria. Cada vez que você vai para um dia, você vai se deparar com uma teoria. É uma teoria, essa inclusive, ela é aceita inclusive por muitos teólogos reformados, alguns presbiterianos, alguns professores de faculdade, de seminário. Eles aceitam essa teoria. A teoria é a seguinte: vocês observaram um evento aí, que é um evento que tudo bem, na criação tudo não é normal, tudo é anormal, tudo é sobrenatural. Mas tem um evento aí que agora eu tenho uma prova de algo que não cabe num dia. Cabe Deus fazer um boneco num dia ou dizer para o homem, haja, e o homem vem à existência. Agora, eu tenho um elemento aí que é a terra, fazendo brotar semente, crescer semente, virar planta e dar fruto, e dentro do fruto tem uma semente. Num dia. Aí eu tenho um problema. Aí eu tenho dificuldade. Então, alguns estudiosos do Antigo Testamento, eles fizeram a seguinte sugestão, que não é uma sugestão, ela não tem grandes problemas, tá? Ela é apenas uma acomodação do texto. E daí na semana que vem eu vou falar bastante sobre isso, quero deixar isso para vocês como cenas dos próximos capítulos. Mas a teoria é a seguinte: a teoria é que a criação aconteceu em dias de 24 horas, sim. Mas não necessariamente em dias sucessivos. Captaram? No primeiro dia Deus fez a luz. Luz e trevas. Quanto tempo se passou até que Deus pegasse um outro dia de 24 horas e começasse a criar outras coisas? Segundo essa teoria, pode ter se passado um dia, pode não ter passado dia nenhum entre o primeiro e o segundo, pode ter se passado 1000 anos entre o primeiro e o segundo. Mas daí num outro dia Deus decidiu criar e em 24 horas novamente Ele fez. Como Ele pode ter, nesse caso aí, que você vai ter 2 atos do Criador no terceiro dia. No terceiro dia, o que Ele fez? Ele separou parte molhada e parte seca. E deu o nome à parte molhada de mares e à parte seca de terra. Mas essa conclusão que você tem aí, Ele criou sementes e pôs lá, e daí na conclusão você tem isso tudo crescendo, produzindo e gerando frutos. Alguma coisa anômala para um dia de 24 horas. Não dá para você ter eu estou lá, eu plantei figo lá no começo do ano, um pé está desse tamanhozinho ainda. Quanto tempo vai levar para aquele figo ficar do tamanho que ele produz alguma coisa?
Sim, este é o argumento. Este é o argumento. Este é o contra-argumento. Este é o contra-argumento. Bom, do mesmo jeito que Deus fez o homem, Deus podia fazer. Aí eles vão responder, e aí a gente vai trabalhar com os textos na semana que vem, eles vão responder exatamente citando o que eu te falei. Bom, mas ali não é Deus fazendo coisas adultas, ele diz que a terra produziu. Entendeu? Então eles têm uma justificativa boa. Essa teoria tem uma justificativa boa, porque você tem uma descrição de alguma coisa que é feito pela terra, a terra que produziu, né? Então, na semana que vem a gente vai trabalhar isso. E essa teoria, por que ela não fere o que está aí nas escrituras assim como as outras ferem? Porque essa teoria preserva o ato criativo no dia de 24 horas. Ela tão somente não defende que esses dias são dias sucessivos. Deus fez isso aqui e deu uma espaçada de tempo. Depois pega um outro dia aí, fez de novo e deu uma espaçada de tempo. A dificuldade maior com esse texto é que normalmente a gente usa os dias da criação para dizer Deus criou a semana também. Criou 6 dias e depois no 7º descansou. Aí ele criou um calendário. A dificuldade maior é que a gente vai dizer assim, olha, então não teve a criação da semana aqui. Mas quando o Senhor terminou tudo, ele foi e disse, olha, eu fiz tudo em 6 dias e descansei no 7º. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar no 7º. Então, você tem um monte de questionamentos, tá? Assim como você tem muitos questionamentos em relação ao terceiro dia. O terceiro dia é complexo. Vocês vão de concordar comigo que há uma diferença muito grande em eu dizer que a terra produziu e Deus pegou o pó da terra e formou um homem. Para quem chamou tudo a existência do nada, fazer um homem do pó da terra em idade adulta, isso não é problema nenhum. Mas daí esses autores, eles acreditam que essa teoria não fere, não agride, né? Então por isso ela é uma teoria, de todas as que a gente já citou aqui, ela é bem light. Ela não gera nenhum tipo de problema, ela não defende eras. Mas é uma tentativa de explicar não só o terceiro dia, mas nesse povoamento que nós vamos ver agora a partir do 4º dia, novamente você tem isso. Você não tem Deus formando a baleia ou um macaco do pó da terra e faz adulto e solta lá no mar. Você tem Deus dizendo haja e de repente essas coisas povoaram. Também não há problema, é poder de Deus, ele pode fazer o que ele quer. A única dificuldade é exatamente nesses versículos aqui que você tem o Senhor fazendo. Olha, é o versículo 12, olha aí, ó. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos. Quem fez isso? A terra. Então essa é a pergunta. Será que esse texto então não está fazendo uma contação dos fatos depois de terem se passado um bom tempo? Num dia Deus foi lá e separou água e terra e jogou semente. Mas a conclusão disso tenha sido tempo depois. Particularmente, eu prefiro ficar com o mais fácil, né? Não é preguiça de estudar não, é ficar com o mais fácil. Eu prefiro ficar com os dias de 24 horas mesmo e ponto final. Não ficar criando caso. Mas como a gente está no estudo e eu quero que vocês conheçam todas as vertentes sobre isso, por isso eu estou passando isso para vocês. Tem uma pessoa que vocês gostam muito, que vem aqui na igreja de vez em quando, que é defensor dessa tese, inclusive. Tá? Não vou falar agora para não me comprometer aqui no vídeo. Mas você não vai ter um problema teológico com isso. Tá? Não é uma tese que agride a teologia, nem nenhum problema exegético com isso daí. É apenas, aí você tem uma folga. Você pode acreditar nisso ou não, ok? Mas na semana que vem eu vou então apresentar os principais nomes, os argumentos a favor e os argumentos contra. Até lá vocês fiquem pensando sobre isso daí. Será que é plausível? Quais seriam os prós e os contras? Nós já ouvimos aqui alguns, ok? Mas até aqui nós terminamos essa primeira estrutura dos hebreus. A primeira estrutura deles é mostrar a criação do mundo. Deus cria as trevas, a luz, Deus cria o firmamento, fazendo separação entre águas e águas, organiza e expande todo este universo que nós conhecemos,
E daí no que tange ao que está aqui embaixo do firmamento, ele separa água de porção seca. Água ele chama de mar e porção seca ele chama de terra. Ok, eu tenho o universo, o mundo que nós conhecemos criado. A partir da metade do terceiro dia, ele passa a povoar todo este mundo que ele criou. Ok? Este é o relato da criação bíblico. É isso. Aí vocês lembram, eu quero finalizar com isso. Vocês lembram o que está escrito, e nós lemos no início, em Hebreus capítulo 11? Vejam só. O problema em acreditar nesta criação não é a ciência. O problema em acreditar nesta criação não é a hermenêutica, não é a interpretação do texto. O problema em acreditar nesta criação, como ela está em Gênesis 1, é fé. É fé. Então vamos ler novamente lá, e a gente vai encerrar com esse versículo. Vamos ler Hebreus 11, de 1 a 3, e prestem muita atenção no versículo 3, o que ele vai dizer. Porque alguém poderia dizer assim, mas pastor, não tem mais coisa, o que a gente poderia tirar? Provas, algumas coisas mais contundentes. Não tem mais prova, não tem prova mais contundente do que a Bíblia dizer, Deus disse. Haja, ouve, e Deus disse é muito bom. Essa é a maior prova. É a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. E aí, crer nisso ou não é um ato de fé. Veja só, vamos lá? Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, vamos ler junto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Qual é o maior argumento para crer no criacionismo? A fé. E aí o Adalto Lourenço, ele faz um comentário muito interessante. Ele fala assim, o cientista ele quer excluir a fé. Só que é uma tolice tão grande, porque quando ele sai de casa com a intenção de provar uma tese dele, para começo de conversa ele tem que sair com o coração cheio de fé. Porque se ele não tiver fé que ele vai conseguir provar, ele nem sairia de casa. Então, tudo que a gente faz nessa vida é, em primeiro lugar, um ato de fé. Quando eu levanto de manhã e saio para trabalhar, é um ato de fé. Eu estou acreditando que eu vou dar conta, que vai ser bom para mim, que as coisas vão acontecer. Tudo na vida da gente é um ato de fé. E aliás, se você tentar fazer alguma coisa na vida sem fé, simplesmente você não vai fazer. Não acontece nada. Crer em Deus e crer na criação é um ato de fé. Agora, não é simplesmente essa fé humana que me faz acreditar que eu vou sair para trabalhar, vou lá e as coisas vão acontecer. É uma fé muito mais específica e muito maior. É a fé que é dom de Deus. Então, em última instância, o que convence um homem a respeito do criacionismo não são os argumentos, mas é a fé. Nós temos bons e fortes argumentos, mas nenhum deles vai convencer. Se eles fossem convincentes o suficiente, não existiria ateu. O que convence é a fé, que é dom de Deus. Então, se você crê no criacionismo, isso é um bom sinal. Significa que o seu coração está cheio de fé. E quando a gente fala sobre a criação, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exercitando a nossa fé. E aí a gente pode lembrar de uma porção de benefícios que isso nos traz. O primeiro deles, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Vejam só, além disso, eu tenho um outro benefício que a fé traz. O versículo 2 diz que pela fé os nossos irmãos do passado obtiveram um bom testemunho. É impossível eu dar um testemunho sem que haja fé. Né? E então eu poderia ficar falando aqui sobre a importância da fé, mas eu não preciso.
Porque nós vamos estudar Gênesis versículo por versículo, e cada versículo de Gênesis é uma injeção de ânimo na nossa fé, porque tudo é ação de Deus. Quer ver quando a gente chegar lá naquelas perguntas mais capciosas, né? Olha, só tinha uma família lá no início. Como é que gerou esse montão de gente? Eles casavam irmão com irmão? Vamos esperar para ver, né? Até lá tem um bom tempo. Eu estou parecendo aquelas novelas da Record, né? Fico jogando esquinho. Então eu encontro com vocês na próxima quarta-feira para terminar o terceiro dia com essa teoria dos intervalos aí entre um dia e outro, e falar então sobre esses outros 3 dias da criação.